Sejam com o tema bem-vindos. Mobile 3.0. Ah, sim, Mobile 3.0, né? Vem ao palco. André Costa. Daniel Felipe. Bem-vindo. E Carlinhos. Meu Carlinhos. Cadê dia, a sua pessoal. vinheta? De Taguatinga Faz para o aí. mundo. O palco é de vocês, meninos. Então, pessoal, a gente vai falar de um assunto bem bacana aqui, que é o mobile, por que mudar, né? Então, a gente pegou, esse assunto vai ficar mais em foco no final, a gente queria falar um pouco também com relação à parte da própria UX. Tá, por que eu preciso mexer com o UX? A gente tem pesquisas que falam que empresas que hoje começaram a dedicar o seu tempo com relação a isso, se tivessem feito isso há 10 anos atrás, hoje o retorno que eles estariam tendo seria 228% maior. Então, não é uma brincadeira. O investimento é sério, mas não é investimento só de dinheiro, é investimento de tempo, de dedicação, de esforço e também de muita paciência, né? Quando você está mexendo num produto e você vai começar alguma coisa do zero, você fica muito mais confortável, você está começando aquilo ninguém está mexendo ainda. Ou então, se você cai num produto que ele está precisando de alguma reformulação por conta de erro, de problema que já vem sendo apresentado, isso fica muito mais tranquilo. A gente teve um desafio muito grande, foi de mexer numa aplicação que ela já era um case de sucesso no mercado, né? A avaliação do aplicativo do banco ela é muito alta. E a reformulação disso traz um certo medo. A gente vai mexer com alguma coisa tentando colocar uma experiência melhor em cima daquela aplicação e a gente não pode errar. Esse caso que a gente trouxe aqui como exemplo é uma questão disso mesmo. A questão mesmo do Skype, há um pouco tempo, ele tinha um banco, um nível de usuários e ele resolveu mudar a parte de aplicação e colocou na rua um momento lá, uma parte que tirava alguns recursos da aplicação que ele tinha. Não mostrava mais nem os usuários que estavam online ou não. Isso gerou um sério problema para eles, eles caíram bastante com a nota dentro das stories. E isso não pode acontecer com a gente. A gente teve um trabalho muito grande com foco em cima dessa parte toda de UX, para não ter esse tipo de problema com o nosso aplicativo. Outra coisa é, todos os bancos hoje em dia eles estão com a presença muito forte, a presença digital muito forte. Você tem uma concorrência que um pouco tempo atrás você não tinha. A questão das próprias fintechs também. Elas têm um peso menor, elas são mais ágeis para entregar produtos. E o que acontece com isso? Você começa a correr também contra o tempo. A nossa empresa é muito grande, todo mundo sabe aqui, para colocar uma solução na rua, o tempo que demora. Se você vai fazer essa comparação com a fintech, é até bem desproporcional. Mas o que vai ganhar nisso aí? É a experiência que você está entregando, né? A concorrência vai sempre aumentar, esse é o nosso cenário atual. O que vai segurar esse cliente conosco é a questão da experiência, se eu estou trabalhando essa experiência de uma forma bacana. Aqui a gente tem esses slides aqui, acho que vocês já tiveram contato com ele, já foi apresentado em outras apresentações, e ele mostra um dado aqui que acho bem interessante trazer. Quando foi em 2009 que foi colocado o aplicativo do banco, ele foi um marco, começou a meio que se ouvir essa questão de UX, dar mais peso para isso. Antigamente, antes disso aqui, você ouvia muitas vezes, você estava trabalhando em alguma solução, o teu chefe chegar e falar, para de mexer com essas imagens aí e vai trabalhar. Sendo que a questão que você estava fazendo era tudo... Eu já ouvi isso na questão quando a gente estava avaliando a questão de performance da aplicação. E nosso marco de 2014, que foi quando o banco oficializou realmente a parte de UX, e a gente começou a ter esse peso maior, e onde a gente está aqui agora. Esse peso mostra também a questão dessa abertura de conta digital, que foi entregue em 2016. No final, ela já mostra aqui que o quanto é fácil, mobile agência ainda, ele já tinha ultrapassado no final do ano de 2016, já com 1.400.000 contas abertas no mobile. Tá, se não bastasse ser o mais inteligente, agora eu vou ter que falar sobre conta, né? Eu sou o único que sabe fazer conta. Eu vou mostrar um número para vocês aqui que representa um pouco dessa responsabilidade, tá? Você tem um aplicativo que é responsável
pela maior quantidade de transações do banco inteiro. Então, de tudo que é feito no banco hoje, quase 60% é feito no mobile. E se você somar mobile e web, dá em torno de 76%. Então, assim, não é simplesmente, me deu na cabeça de mexer, eu vou mexer e pronto. Então, você tem que saber o teu público, a quantidade e como é que isso representa para o banco e como um todo, tá? E aí, quando você fala de percentual de transações, você tem que falar de público. Então, qual é o teu público? Qual é a quantidade? Hoje, a média diária única de pessoas é de mais de 4 milhões de pessoas que acessam o nosso mobile. Então, isso não é pequeno. A gente consegue fazer um trabalho muito... Independente do trabalho que você faça, você tem que pensar nesse número, porque você está atingindo vários públicos, várias faixas etárias, acessibilidade, etc. Então, você tem que pensar bem no que você está fazendo. E a gente tem um acrescento de 330 mil pessoas por mês. Então, esse número tende só a crescer, tá? Então, essa proporção aqui, ela também já foi apresentada em outros slides, mas é só para você ter uma referência do que a gente está falando. Quando você fala em capacidade de processamento, quantidade de processamento, inovações, coisas que são adicionadas ao aplicativo, um dia útil de transações que são executadas no dia equivale ao ano de 2011 inteiro. E se você pegar 4 dias, é 2014 inteiro. E é isso daí. Esse daí eu chamo, é como se fosse o batimento cardíaco dos clientes, né? Que é como se fosse uma marcação. Isso daí são avaliações que são feitas, tá, nas lojas, e como o banco atacou isso daí. Então, você tem picos e vales, ele ficou falando do vale, ele tem picos e vales, e você percebe que em dado momento ele morreu, né? Não é que morreu. Ficou bom, tá? É o inverso. Então, você tem ali uma capacidade de ataque ao que está ruim, ao que dá problema, ao que dá algum tipo de interferência que conserte algo que você fez de errado ou algo que está acontecendo naquele momento. Seja em rede social, o pessoal está falando mal de alguma coisa, não está funcionando. Então, a gente consegue ali, através de helpdesk e redes sociais, a gente consegue monitorar, e no próprio aplicativo mesmo, e a gente tenta manter a constância, porque evita do cara querer ir na loja só para poder criticar, né? Então, a gente está tendo muito cuidado com isso. Então, existe um número que é fato, que das homes screens dos brasileiros, o banco, apesar de ser um banco, ele está em 6º lugar. Então, tem jogos, tem outros aplicativos, tem várias outras coisas que estão ali no meio, e a gente ainda consegue ter essa posição. Dado de 2017, tá? De dezembro. E aí foi feita uma pesquisa, tete a tete, assim, falando assim, tá, se você tivesse que ter só um, qual seria? O banco está em 4º lugar. Então, não é pouca coisa. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas, a gente tem uma responsabilidade imensa, não só falando de Brasil, né? Porque agora a gente está em vários lugares do mundo. E você mexer numa aplicação dessa não é fácil, tá? E a gente manter isso daí é complicado. A gente está tentando fazer com que não só manter, mas sempre crescer. Isso daí, eu vou pedir desculpa ao pessoal da Caixa aí, porque a Caixa ultrapassou o Bradesco ali hoje, né, ela está em 4º lugar. Eu não sei especificamente a que se deve, eu acredito que é a atualização do próprio aplicativo. Mas o nosso, qualquer aplicativo que você venha a fazer uma modificação muito radical, que é o que está sendo feito, ele existe uma curva. Então, quando for lançado, vai ser natural ter uma oscilação. O pessoal está acostumado, o pessoal está acostumado, né, com um tipo de aplicativo, de repente você muda do nada. Só que a mudança foi para melhor, tá? Então a gente vai tender a melhorar isso e tornar uma crescente, tá? Isso falando de bancos e próprias fintechs. Então a responsabilidade não é pequena. Bom, então a gente já viu aí que tinha 2 pontos bem importantes, né? A gente tem uma base de clientes que utilizam o aplicativo do banco, que não para de crescer, está numa crescente constante aí. E a gente tem um aplicativo muito bem avaliado, né? Assim, com valor muito alto. Como o André e o Carlinhos falaram, assim, foi um compromisso desde o começo a gente conseguir mexer nisso com muita responsabilidade, né? Pensando bem o que a gente ia fazer. A gente se apoiou também aí numa afirmação bem básica lá do Gartner, que diz para a gente manter o aplicativo com sucesso, a gente tem que se focar nesses 3 pontos, né? A experiência do cliente, os processos de negócio
e a estrutura do aplicativo. Então, a gente já está há mais de 1 ano e meio, né, trabalhando no projeto do Mobile 3.0, e nós vamos mostrar um pouquinho aí do que a gente conseguiu fazer e o que a gente já tá pilotando. Primeira coisa que a gente nota no aplicativo novo, então, é um impacto visual, né? A gente fez um redesign completo do aplicativo, baseado nesses 3 pontos principais do ponto de vista visual, tá? Que foi a troca da tipografia, a troca da iconografia, né? A padronização da iconografia e a mudança da paleta de cores. A tipografia a gente mudou passando a usar uma fonte destinada para meios digitais, né? A Arial, que a gente utilizava antes, não estava funcionando muito bem, principalmente quando a gente tinha textos muito pequenos, enfim, a gente passou a utilizar o Geomanist. A iconografia foi escolhida de forma que conversasse bem com essa nova tipografia também, mas o mais impactante é a paleta de cores, né? Que a gente alterou pensando em 2 pontos principais. O primeiro foi o conforto visual, né? Antes a gente tinha um amarelo muito carregado, uma cor muito cansativa, principalmente para telas pequenas, que a gente costuma usar mais próximo do rosto. E o segundo ponto foi a gente conseguir valorizar o amarelo do banco enquanto cor da marca, né? Ele passou a ser mais valorizado no momento em que a gente utiliza ele em pontos cruciais, nos call to actions, nos botões que precisam chamar mais atenção, enfim. Mudança de estrutura. O aplicativo está baseado em 3 pilares. A home, o menu e o perfil. O menu foi um ponto que a gente mexeu com bastante atenção também, porque é um dos pontos fortes do aplicativo do banco hoje, é a quantidade de coisas que a gente consegue fazer nele. Provavelmente é o aplicativo bancário mais completo que a gente tem no país, o que torna ele o mais complexo também. Então, foi feito um trabalho de reorganizar o menu, deixando ele mais simples e pensando numa facilidade de uso. A gente criou a parte de perfil, tornou ela um pouco mais rica, centralizando tudo que é relevante para o cliente, né, para o usuário. Então, a gente tem ali toda a parte de relacionamento, toda a parte de configuração do aplicativo, toda a parte de cadastro, num ponto específico só para isso. E a home ganhou superpoderes, né? A gente tentou manter um pouco da estrutura básica que já tinha antes, por uma questão de similaridade, e trouxe algumas coisas novas, né? A gente promoveu a integração total com o Minhas Finanças. Então, a nossa intenção é que o aplicativo se torne mais analítico, não só transacional. Então, que a pessoa não entre só para fazer transações, que ela entre e consuma dados da sua própria vida financeira, entenda um pouco melhor a sua vida financeira, né? A gente vai ter ali o perfil de consumo, controle de orçamento, enfim. Algumas funcionalidades que a gente já tinha apartadas dentro das Minhas Finanças. Como é que eu estou de tempo? A gente trouxe algumas novidades e melhorias, né? 2 exemplos aqui. Um é o saldo disponível, é um conceito novo que a gente trouxe de saldo disponível para dentro do aplicativo, onde a pessoa pode personalizar o que ela entende como saldo disponível. A gente tinha um problema lá com clientes que têm aplicação e resgate automático e viam sempre o saldo da conta zerada. Então, a gente tinha uma área nobre na home que era mal utilizada. Hoje, o cara pode ir lá e configurar esse saldo, o que ele entende como saldo disponível. Uma melhoria na parte de agendamentos. O cliente fazia agendamentos para o ano inteiro e passava o ano inteiro vendo aquele total. A gente transformou isso em períodos, né? Na realidade, por conta da integração com Minhas Finanças, todo o aplicativo passou a ter essa visão de período financeiro. Pode ser por mês ou período que tu definir. A gente foi buscar algumas experiências já aprovadas em outros canais do banco também, né? Aqui a gente tem um exemplo da central de extratos, que está disponível no Internet Banking Web do banco, onde o cara tem lá todos os extratos deles centralizados num único local. Conta corrente, cartão de crédito, poupança, futuramente imposto de renda. É uma coisa que o pessoal utiliza no Internet Banking Web, gosta, e a gente trouxe para dentro do mobile. Um outro exemplo é transferências recursivas, que também está lá na web, onde tu pode fazer uma transferência e, na própria transferência, fazer agendamentos programados daquela mesma transferência para o futuro. Eu vou pagar o Carlinhos 3 parcelas de 50, eu faço tudo numa tacada só. Enfim, a gente tentou promover uma série de melhorias, né, consumindo tudo que a gente já tinha dentro do banco e explorando algumas novidades.
a gente já está pilotando isso dentro da AdTech, o retorno está sendo bem legal, bem bacana, né? Promoveu algumas mudanças ao longo do projeto, né? Nessa finaleira, já agora também. E eu não posso falar muito mais de datas para vocês, mas a gente pretende abrir piloto para todos os funcionários do banco já nas próximas semanas. Provavelmente vai começar a pilotar com alguns clientes na sequência, e até o fim do ano a gente quer tornar isso público para todo mundo. E eu podia ter falado mais devagar, que sobraram 10 segundos. Muito bom.